Atenção, esse podcast não é recomendado para pessoas sensíveis, pois pode conter a descrição de violência psicológica, física e sexual. Não diga que você não foi avisado. Continue agora por sua conta e risco. Nobody. I'm nobody. I'm a tramp, a bum, a hobo. Two women very important in your life, and you killed them both. Eu saía como se fosse para caçar alguma coisa. I got this fantasy. I started working out this fantasy online. Bom dia! Boa tarde! E boa noite, seja lá qual for o horário que vocês estiverem ouvindo esse podcast. Eu sou a Marisa. E eu sou o Thiago. E a gente tentou improvisar uma nova abertura, a gente não sabe se deu certo. Esperamos que vocês tenham gostado. E aí, Marisa, como você está? Ai, gente, eu tô mais ou menos, eu tô meio doente, eu acho que talvez eu esteja com Covid, mas eu vou fazer o teste só amanhã, né, que vai ser o 4º dia de sintoma. Já aviso, né, que se do nada minha voz mudar e parecer a Regina Roca, é justamente porque eu tô com problema na garganta. Mas tirando isso, eu tô bem, tô otimista pra 2022. E você, Thiago? Eu também peguei essa gripe maldita, que não é gripe, que é Omicron, como todos sabem. Passei maus bocados, cheguei a ser internado uma noite e eu tava com medo de ser um coágulo no pulmão, então digamos que foi um pouco tenso. Nossa. Uhum. Confesso que estava quase chorando na maca lá, mas graças que não era nada, eu já tô recuperado. Sinto que meu fôlego não existe, eu não consigo subir as escadas do meu prédio, então sempre um sacrifício. Se cuidem, porque essa daí tá pegando todo mundo, literalmente. Nossa, gente, tá ficando complicado, gente. Por favor, se cuidem, usem máscara, lava a mãozinha aí com álcool em gel. Vamos todo mundo se cuidar. E quando puder, toma a terceira dose também. Tomem a vacina, gente. Vocês não tomaram vacina até agora, vocês estão bobeando, hein? Olha lá. Exatamente. Todo mundo vacinadinho. E esse oficialmente vai ser o primeiro episódio de 2022 e a gente tá bem empolgado com isso. Eu sei que a gente tá demorando um pouco pra soltar novos episódios, mas já vão se preparando que mês que vem a gente vai fazer 1 ano de projeto do Apenas um Podcast, então vai ser bem especial e vai ter mais episódios ao longo do mês de fevereiro, mas a gente não ia deixar vocês janeiro inteiro sem nenhum episódio, então a gente decidiu trazer um caso asiático, que se eu não me engano a gente nunca fez episódio sobre casos asiáticos. Se eu não me engano, não teve nenhum caso até que eu me lembre. Às vezes eu esqueço as coisas que eu mesma produzi, gente, então fica meio complicado. Ai, mas produz muita coisa, né, Marisa? Vamos lá. Gente, são muitas plataformas diferentes, muitos vídeos, às vezes eu acabo me confundindo. Então assim, gente, esperamos que vocês gostem do primeiro episódio de 2022. A gente quer agradecer muito vocês, a todos os nossos ouvintes que acompanharam a gente ao longo de 2021 e também agradecer os futuros ouvintes que vão chegar em 2022. Por isso que a gente quer fazer esse agradecimento mais uma vez. Acho que a gente já tinha feito esse agradecimento no episódio passado, mas a gente quer reiterar isso. De verdade, cada um de vocês mora no meu coraçãozinho. Sim, a gente fica muito feliz quando vocês vêm conversar com a gente no Instagram, quando vocês mencionam, a gente gosta muito. E como ano novo, vida nova, a gente tem uma meta. Vou dizer que é audaciosa, Marisa, mas é terminar até 2023 com 1000 avaliações 5 estrelas no Spotify. Que agora dá pra avaliar no Spotify e você pode ir lá e nos avaliar com 5 estrelas. Gente, não custa nada dar 5 estrelas pra gente aí no Spotify, o dedo de vocês não vai cair, posso assegurar isso. Então, por favor, gente, se vocês puderem também no Apple Podcast, né, esses aplicativos que vocês podem avaliar a gente, se vocês puderem avaliar a gente com 5 estrelas, a gente agradece muito. E a gente agradece muito também se vocês puderem seguir a gente no Spotify, seguir a gente no Instagram. A gente tá com quase 2.000 seguidores no Instagram, então se vocês puderem ajudar a gente a bater essa meta. E também, se possível, ouvir a gente
pelo Orelo, porque lá no Orelo, né, como a gente sempre fala, a gente ganha alguns centavinhos a cada play que as pessoas dão no nosso podcast, então a gente agradece muito se vocês puderem ouvir a gente por lá. Eu sei que muitos seguidores já estão migrando pra lá e a gente agradece também. E também, se você quiser, você pode ser um apoiador na própria plataforma da Orelo. Você pode ser um apoiador de R$5, que nem a nossa apoiadora Laís Dregues. E também vocês podem apoiar a gente pelo Apoia-se, né? Que é um lugar que vocês podem escolher o valor para ajudar a gente. Varia de R$2 até R$20. E por lá a gente já tem vários apoiadores. Então a gente gostaria de agradecer a nossa apoiadora Aline Rodrigues, Vinícius Freitas, Franciele Lohane Silvia Macedo, Joyce Fernandes Costa, Beatriz Avila de Melo Moreno. Ai, vamos lá, né? Deixa eu rezar uma Ave Maria aqui, vamos lá falar o nome do seu namorado. Francis Berregaray, Adriele Teixeira de Paula e Lariane Braga. Então esses são nossos apoiadores que ajudam a gente a manter esse projeto vivo, então muito obrigada a cada um de vocês, e a gente também agradece muito as pessoas que mandam Pix pra gente, que também ajuda. Esse mês a gente recebeu o Pix do Railson da Silvia Pinheiro, que deixou uma mensagem pra gente. Ele disse: é um pouquinho, mas amo vocês, obrigada por serem incríveis, ouvinte da madrugada. Esse Pix ele mandou às quase 3 horas da manhã, então muito obrigada aí que ouve a gente de madrugada, que eu acho que é muito corajoso. E também a Jéssica de Araújo Massa, que também mandou 2 Pix pra gente, muito obrigada. E caso você queira ajudar a gente, assim, esporadicamente pelo Pix, a gente aceita Pix de literalmente qualquer valor, pode ser 10 centavos, 5 reais, 3 reais, o que vocês quiserem mandar pra gente, é só mandar pro contato apenazumpodcast@gmail.com, é tudo juntinho, e é só mandar pra gente por lá que a gente recebe e sempre fala o nome de vocês aí no podcast. Então vamos pro caso, Marisa? Vamos lá, para o caso do Tsutomu Miyazaki, o assassino otaku terror da Rede Record. E também ele era conhecido como The Ratman. E antes desse episódio começar, por favor, se possível, tira um print aí de você ouvindo o nosso podcast e marca a gente lá nos stories. Pode marcar no meu perfil ou no perfil do Apenas um Podcast, que a gente sempre tá repostando todos os stories. Primeiramente, gente, antes da gente começar esse caso, a gente quer avisar que esse caso aconteceu em Japão, mais precisamente em Tóquio. Então, com certeza, a gente vai pronunciar nomes errados, a começar pelo próprio cara, que é Tsutomu Miyazaki. Acho que é muito mais fácil a gente chamar ele de Miyazaki. Miyazaki é a família, né? Tsutomu é o nome dele. É o sobrenome dele. Então assim, né, gente, nosso japonês não tá em dia. Eu só sei que, tipo, eu mandei traduzir no tradutor lá, eu sei que o Miyazaki vem antes do Tsutomu. Não sei porquê, mas eu acho que o nome da família vem antes. Eu gosto de anime, mas eu não sei dessas paradas. Nosso japonês não tá em dia. O inglês também não, gente. A gente só consegue falar português e ainda fala português errando, né? Então assim, né, gente, o senhor Miyazaki nasceu no dia 21 de agosto de 1962 em Tóquio, e ele acabou nascendo prematuro. E por conta disso, ele acabou nascendo com uma deformidade em suas mãos. E isso impedia que ele conseguisse dobrar o pulso pra cima. Foi meio que a mão dele nasceu fundida com o pulso, então ele não conseguia movimentar as mãos normalmente. E isso acarretou no quê? Bullying! E uma vergonha também, a vergonha da família, porque para vocês terem mais ou menos uma noção, pensa nessas vértebras da sua mão aqui, olha a sua mãozinha, pensa nas vértebras, elas meio que são tudo coladas, elas não, digamos, elas não têm muita mobilidade, então ele não conseguia mexer a mão, e a mão dele era meio horripilante, né, Marisa? Você chegou a ver as fotos? Cheguei a ver as fotos, não sei se realmente a foto é aquela real, mas se for é meio horripilante mesmo, né? E isso acarretou não só ele ser considerado uma vergonha na família, como bullying na escola, né? Ele sofreu bastante e, pelo que a gente sabe, assim, ele sempre foi um aluno considerado muito tímido, solitário e incapaz de ter relações pessoais com seus colegas na escola. Porém, ele sempre se destacou como um aluno muito inteligente e ele tinha uma certa aptidão em sempre ser um dos melhores alunos e estar nas melhores posições, né? Em relação aos testes de qualificação do Japão. Ele sempre tirava notas muito altas, né? Então ele era aquele típico nerd, vamos dizer assim, de poucos amigos. E, inclusive, a família do Miyazaki era muito rica, porque eles tinham um jornal
E a família dele era muito rica, tanto que a escola que ele estudou era uma escola de elite, assim, uma elite que pouquíssimas pessoas conseguiam pagar. Então, tanto que a escola dele tinha um preparatório para a Universidade Meiji Nakamo, que é uma universidade em Tóquio, bem conceituada, e ele estava para passar nesses testes, só que meio que acontece um desinteresse, né, Marisa? E o que ele prioriza nesse desinteresse dele? Então ele acaba meio que perdendo interesse nos estudos e ele acaba passando a maior parte do tempo dele lendo mangás, desenhando, e com isso as notas dele começaram a cair e ele acabou não conseguindo passar nessa faculdade, né? Então aí aconteceu mais problemas na família consecutivamente. E tanto que eu acho que ele foi o único aluno que não chegou a passar numa universidade conceituada, porque a escola que ele estudava era uma escola de alta classe. Bom, como a carreira universitária dele não engrenou, ele acabou meio que passando numa universidade mais simples, uma universidade local, e lá ele acabou cursando fotografia técnica, onde ele acabou se graduando no ano de 1983 e ele começou a trabalhar na gráfica de um amigo dos pais dele. Aí já começa uma das grandes... Nossa, calma aí. A gente tá tudo rouco, gente. Nossa, realmente, hoje tá difícil. E essa coisa de fotografia começa a virar meio creepy, né, Marisa? Porque vai usar muitas dessas técnicas fotográficas pra umas coisas meio bizarras, né? Os fotógrafos do podcast, né? Os fotógrafos criminais, né? Vibe maníacos do parque e afins, né? Só que esse era fotógrafo mesmo, dele realmente batia fotos, não era só como maníaco do parque que só fingia, assim, que era fotógrafo. E como eu já tinha dito, a família do Miyazaki, ele tinha uma certa influência, porque eles tinham um jornal. O jornal Akiwa Shimbu. O pai dele comandava e a mãe ajudava o pai. E pelo que aparenta, todas as pesquisas que a gente fez davam que os pais deles eram meio workaholics, que é tipo assim, só queriam trabalhar. E quando tem muito trabalho, tem muito dinheiro, tem pouca atenção para os filhos, então o que acontece? Os pais acabam comprando o filho, dando presentes, dando carros, dando uma infinidade de coisas para suprir essa demanda emocional que eles não dão, né? Tanto que em um dos depoimentos dele ele chegou a afirmar, né? Se eu tratasse de falar com os meus pais a respeito dos meus problemas, eles teriam me ignorado. Então assim, né, gente, ele não tinha uma relação muito boa com os pais e com as irmãs que ele tinha não era muito diferente, né, Thiago? Sim, as irmãs tinham uma certa repulsa por ele, não demonstravam nenhuma empatia. Pelo que dá pra ver, ele também tinha um irmão mais velho ou mais novo, isso ficou meio enevoado. Sei que ele tinha um irmão e esse irmão também ajudava a fazer bullying na escola. Então meio que ele não tinha um contato familiar. O único contato que ele tem é com o avô dele. O avô foi uma pessoa muito importante, inclusive, na vida dele. Para ele é o único ser humano a qual ele tem contato. E então o avô dele também tinha um certo prestígio, porque ele chegou a ser meio que um prefeito de uma região lá em Tóquio, numa dessas metrópoles. Porque quando a gente fala Tóquio, a gente é como se pensasse numa grande região metropolitana e que tem várias, digamos, não sei se é cidade, lá eu acho que eles chamam de províncias, mas tem várias províncias. Ele chegou a ser algum caráter como prefeito, então ele tinha algum respeito tanto da comunidade quanto do próprio neto. Então, como vocês podem perceber, a família dele não era uma família qualquer e por lado, ele não recebia amor da família, ele também não recebia amor de outras pessoas. Ele praticamente não tinha contato nenhum com mulheres. Isso fazia com que ele tivesse uma autoestima meio baixa, e ele tinha meio que um sentimento de que ele era inferior, já que as mulheres não davam muita atenção pra ele. Bom, eu não sei se falo, se não falo, se o Túlio quiser cortar, ele corta. Mas uma das paradas que me chamou a atenção, que eu achei totalmente falocentrista, é que ele, aparentemente, ele chegou para alguns amigos e disse que tinha micropênis. Segundo as fontes, essa era a grande questão dele não chegar nem perto das mulheres, porque segundo ele, as mulheres não teriam interesse sobre ele. Que eu acho uma coisa bem falocentrista, e vamos ser bem sinceros que muito do que ele construiu foi por causa da pornografia que ele assistia. Então eu acho que ele tinha uma visão bem errada
viciada do mundo, né, Marisa? É, mais um viciadinho em pornografia, né? Assim como o Ted Bundy. O Ted Bundy mesmo falava abertamente o quanto que ele achava que a pornografia tinha afetado a cabeça dele e fez com que ele tivesse desejos cada vez mais bizarros. Mas apesar de todos esses problemas na vida sexual dele, meio que não diminuía o desejo que ele sentia em ter relações sexuais e praticar as coisas bizarras que ele tinha vontade, tanto que ele se aproveitava das habilidades que ele tinha na fotografia para tirar foto das partes íntimas de jogadoras de tênis da universidade. Então, para que o Tsutomu tivesse muita desses desejos realizados, ele ia pra pornografia, ele consumia muita pornografia. Por um tempo, a pornografia que a gente pode dizer tradicional satisfazia ele, mas chegou uma hora que isso não começou a satisfazer ele mais, e aí ele vai pra uma vibe de pedofilia, pra uma vibe de desejos mais bizarros. E ele assistia muita pornografia. Então, tipo, quando ele foi preso, ele tinha, 20 mil fitas cassetes. Era um negócio assim, né, Marisa? Era um número bem absurdo de fitas que ele tinha com pornografia. E como o Thiago mencionou, pornografia infantil, né? Daí as coisas começaram a ficar cada vez mais sérias e graves, né? Ah, sim, nojentas, gente, por favor, né? Depois eu vou falar uma coisa que me deixa muito puto nesse caso, mas vamos seguir. Então, aí a gente vê um dos males da pornografia, né? Que, distorceu completamente a cabeça do menino. Ele via coisas mais bizarras, então não devia ser uma coisa muito boa, e eu acho que isso foi muito danoso, porque ele nunca teve uma relação humana significativa com o sexo oposto, e ele acaba interiorizando essas relações doentias, e ele acha que isso é normal, sabe? Começar a filmar crianças, e ele começa a normalizar isso. Tanto que as vítimas dele foram crianças, né? Sim, provavelmente esse é o mal, era o desejo dele e esse foi as vítimas dele. Então, sabe, a gente vê que isso afetou muito ele. E qual que é o estopim para ele começar esse início, essa fase criminal dele, Marisa? Bom, tudo acontece em maio de 1988, quando o avô do Tsutomu acaba falecendo, né? E como a gente mencionou antes, o avô era a única figura que dava amor para ele de certa forma. Com a morte do avô, ele se viu completamente fora da sociedade, ele viu que ele já não tinha mais ninguém que estaria do lado dele, dada a importância que o avô tinha na vida dele. Mas aí, né, a gente entra pra uma parte meio bizarra, que foi quando o avô foi cremado. E o que aconteceu? O Tsutomu acabou comendo um pouco das cinzas do avô, meio que como uma maneira de simbolizar que ele estaria ao lado do avô para sempre. Mas então dizem muitas das pesquisas que eu fiz é que isso foi uma coisa bem radical, porque ele pegou partes das cinzas e comeu, assim, e meio que quis ter toda essa vibe de internalizar o avô junto com ele. E, gente, se a pessoa já tá nessa fase, é porque o Tsutomu tava num nível bem bizarro das coisas, das ideias. E a gente vai ver que piora, né, Marisa? Daqui é só ladeira abaixo, pessoal. Tanto que 3 meses depois ele vai cometer oficialmente o seu primeiro crime, né? Mas depois da morte do avô, ele basicamente virou uma pessoa estranha pro resto da família. Tanto que ele chegou a meio que tentar mexer com as irmãs dele, né? Se aproveitar delas enquanto elas estavam tomando banho. Fora milhares de outras coisas que ele tentou fazer com as irmãs dele, né? E a família começou a meio que questionar tudo isso, mas não fizeram nada também. Meio que eu acho que ele teve uma discussão com a mãe, que a mãe dele falou que ele tinha que trabalhar, porque nessa época ele tinha trabalhado naquela gráfica, ele juntou muito dinheiro e parou de trabalhar. Ele meio que foi para uma outra casa depois disso, fica esquecido nessa outra casa, ainda ganha os presentes habituais, né? Tanto que o carro que ele vai cometer os crimes foi dado pelos pais dele, então ele ainda continua ganhando alguma renda, só que ele se desconecta completamente da família. A família não tá nem aí, é um problema a menos para eles. Para eles, literalmente, é um problema a menos. Então, ele começa a carreira de crime, né, Marisa? A primeira vítima dele foi no dia 22 de agosto de 1988.
e ela foi pega na província de Saitama, uma província conhecida como meio que um subúrbio de Tóquio, assim. Seria meio que uma região metropolitana, mas lá do B. Então, um carro ele para perto dela, ela foi atraída com uma promessa de ir para um lugar mais fresco, porque ela estava num lugar muito quente. O que o Tsutomu faz, Marisa? O Tsutomu, ele acaba raptando essa menina, né, que se chamava Marikono, e levou ela até a colina de Komine, que era localizada em uma área bem isolada a oeste de Tóquio. Lá, ele acabou matando ela por estrangulamento e depois ele violentou ela. Toda vez que eu falo desse caso, o pessoal pergunta como que ele conseguia estrangular se a mão dele tinha aquela deformidade. Pelo que a gente compreendeu, ele conseguia movimentar os dedos, ele só não conseguia movimentar a mão. Então, acredito que não era uma coisa que impedia ele de executar esse estrangulamento. E sem contar que, querendo ou não, se você fechar suas duas mãos, mesmo que elas estejam abertas, você consegue estrangular um pescoço de uma pessoa. Ainda mais de uma criança, né? Que, se eu não me engano, a Marikono tinha 4 anos de idade, ela era bem pequena. E uma coisa muito importante, né? Que é muito comum na cultura do Japão as crianças andarem sozinhas, né, gente? Por mais que no Japão e na Ásia, de forma geral, aconteça crimes extremamente bizarros, lá eles estimulam a independência da criança desde muito cedo, tanto que desde muito pequenas elas são estimuladas a irem para a escola sozinhas, voltarem da escola sozinhas. Lá é meio que comum. Então já era comum nessa época, hoje em dia mais ainda, né? Porque, como eu disse, querendo ou não, é o Japão, né? Acho que lá eles têm um ponto de vista de violência completamente diferente do nosso aqui do Brasil, né? Que a gente jamais ia deixar uma criança pequena ir pra escola sozinha. Mas lá é uma coisa comum. Acho que até por conta disso, ele conseguiu achar tantas crianças assim, simplesmente sozinhas na rua. Sim, e ele também tinha essa coisa de ser stalker, eu acredito. Porque muitas das crianças que ele pega, elas estão ou completamente sozinhas, ou com uma outra criança que, não vai conseguir fazer um retrato falado, não vai, ela não vai conseguir formular uma coisa a ponto de ter uma pessoa que denuncia. Então, ele era muito, digamos, perceptível. Ele parava o carro dele, ele devia ser bom de lábia, né? Não sei se bom de lábia porque crianças, mas... Esses pedófilos, eles abordam a vítima sempre da mesma forma, né? Oferecendo alguma coisa pra vítima, né? Essa é a tática que eu já vi em vários casos criminais onde o assassino matava crianças, é sempre oferecendo alguma coisa, doce, coisas assim pra crianças mesmo, ou puxando elas direto pro carro, né? Então provavelmente ele acabava oferecendo alguma coisa pra criança e a criança acabava aceitando, né? Sim, e o que acontece é que ele pega esse corpo e ele vai deixar esse corpo nas colinas de Konime. Esse corpo começa a entrar em estado de putrefação e um tempo depois ele volta, corta as mãos e os pés dessa menina e guarda como um troféu, né, Marisa? A gente usa, essa palavra troféu porque ela é usada mesmo pelos pesquisadores de serial killers e tal. Eu usei pesquisadores de serial killers, para pessoas que estudam os casos mesmo, eles usam mesmo a palavra troféu, que é basicamente quando um serial killer guarda alguma coisa da vítima, que pode ser uma calcinha, pode ser um fio de cabelo, mas eles guardam justamente porque pra eles é um troféu, né? Essa é a questão, pra eles é um troféu. Pra eles lembrarem. Isso. O troféu serve pra isso. O troféu serve pra o quê? Pra você lembrar de um feito. E é literalmente o que eles fazem. Eles pegam alguma coisa pra relembrar o que eles fizeram. Por isso que se usa a palavra troféu, tá, gente? Eu sei disso porque sei que já tinha gente escrevendo textão aí. Então depois ele acaba queimando essas outras partes do corpo dessa menina e ele coloca uma caixa junto com alguns dentes. Isso eu não entendi muito bem, né, Marisa? Essa questão do dente, a polícia não acreditava que era dela. Vocês já vão ver porque esse caso vai ficando cada vez mais bizarro, né? Mas basicamente toda vez que ele matava e fazia uma vítima, ele guardava essas partes do corpo delas, ou então roupas, dentro de caixas pra cada uma delas, né? E uma das coisas foram os dentes, né? Aparentemente, mas vocês vão ver que vai dar uma treta maior ainda esse lance dos dentes, né? E esse primeiro assassinato que ele comete é quando ele era muito jovem, ele tinha 26 anos. Um dia depois que ele cometeu o assassinato, ele completou 26 anos. Sim. E o que acontece? Essa criança não volta.
O pai, aparentemente, ele era arquiteto. Ele ficou muito preocupado e ele já aciona a polícia para investigar esse desaparecimento da filha. E aí a polícia ela começou a investigar, e uma das coisas que me chamou a atenção é que a polícia ela trata já como um assassinato. Se você for lá olhar, digamos, a carta de denúncia, a notificação, tem como desaparecimento, mas a polícia já trata como um assassinato. Eu não consegui descobrir, eu pesquisei um monte, mas esse foi o comportamento da polícia. E a polícia também já começou a tomar medidas muito rápidas para alertar a população que não deixassem os seus filhos sem supervisão adequada. Então, eles já falaram, olha gente, tá acontecendo alguma coisa estranha, não deixem os seus filhos sem supervisão, tomem um cuidado a mais. Mas até então, né, vocês vão ver que vai demorar um pouco pra polícia perceber que tinha um serial killer à solto. Bom, a segunda vítima do Tsumo aconteceu no dia 3 de outubro de 1988 e o nome dela é um pouquinho mais complicado, é Yoshizawa Masami. Ela tinha apenas 7 anos de idade e o que aconteceu? Ela estava caminhando sozinha na beira de uma estrada, isso era de tarde, assim, ela estava sozinha na beira de uma estrada e o Tsumo rapidamente conseguiu convencer ela a subir dentro do carro dele. A gente não sabe exatamente qual que foi a conversa, como que ele conseguiu convencer ela a entrar dentro do carro, se ele ofereceu alguma coisa pra ela ou não, mas essa criança acaba entrando dentro do carro dele e em seguida ela foi levada exatamente pro mesmo lugar onde aconteceu o primeiro assassinato, lá naquelas colinas que a gente disse antes. No local, ele cometeu o assassinato da mesma forma, né, através de estrangulamento, só que dessa vez ele acabou levando junto com ele as roupas dessa menininha como troféu. Mais tarde, um grupo de policiais que estavam fazendo uma busca na região encontrou o corpo e logo mais as investigações começaram a acontecer. Cerca de 2.300 pessoas foram entrevistadas nas investigações, mas a polícia não tinha alguém, sabe? Não tinha uma pessoa que dissesse, eu vi essa menina saindo, ela saiu. Não tinha, eles fizeram um monte de entrevistas com pessoas, mas não conseguiam sair do lugar. Então eles tinham 2 corpos de 2 meninas com padrões similares. Eu não sei se eles chegaram a achar o outro corpo, que eu acho que não. O primeiro corpo eles não chegaram a achar. Mas eles tinham 2 meninas desaparecidas, uma assassinada e uma desaparecida. Então a polícia já começou a ligar os pontos e ver que alguma coisa estranha estava rolando. Eles só vão perceber que tinha um serial killer à solta no dia 12 de dezembro, mais ou menos, quando o Tsumo fez a 3ª vítima dele, que era a Erika Namba. Não se sabe ao certo pelo que a gente sabe, não sei se o Thiago sabe de alguma coisa como que ele raptou ela, mas a gente sabe que ele levou ela até um estacionamento aonde ele tentou forçar essa menina a se despir, a tirar as próprias roupas, porque ele queria fotografar o corpo dela. Acontece que era uma criança, ela começou a chorar e devido ao barulho que ela tava fazendo, ao barulho do choro e por aí vai, ele acabou decidindo matar a Erika ali mesmo no estacionamento. Depois do assassinato, ele cobriu o corpo dela com um lençol e colocou dentro do porta-malas do carro, aonde ele se desfez das roupas da vítima, jogando em um bosque próximo à zona do estacionamento. E em seguida, ele meio que amarrou o corpo, né? Ele amarrou as mãos e os pés, né? Se eu não me engano, essa amarração foi feita para trás do corpo da vítima. E depois disso, ele deixou o corpo a 50 quilômetros da casa da Erika. Então foi a partir daí que o caso começou a ganhar notoriedade midiática, notoriedade policial, e a polícia ligou os pontos, parou de achar que era apenas uma coincidência. Eles já tinham 3 crianças desaparecidas, 2 eles encontraram o corpo, então a polícia tentou achar alguma pista que tinha. Além dos cartões postais que todas as famílias recebiam. As famílias recebiam cartões postais, recebiam ligações muito incomuns, porque o telefone não parava de tocar, ele ficava muito tempo tocando, e quando alguém atendia, a pessoa não falava nada, não falava uma palavra. Então deve ser muito bizarro você receber várias ligações por muito tempo e não ter ninguém no outro lado da linha. E isso começou a assustar um pouco as famílias, e a polícia não sabia o que fazer. Acredito eu que na época não devia ter reconhecimento de localização por GPS, né, Marisa? Que se tivesse, esse maluco ele tava preso rapidinho, né?
Sim, né, gente? A gente não tinha nessa época os mesmos recursos, né? Só que eu não sei também como que eles não rastrearam o telefonema, porque eu acho que nessa época já dava pra rastrear o telefonema. Bom, vamos voltar, porque não é todo mundo que sabe. Antigamente não era do jeito automático, né, gente? Era uma pessoa que binava pra outro lugar. Então eu acho que, não sei se no Japão era assim, acredito que deva ser similar, mas eu realmente também achei estranho isso dele ficar ligando tanto e não falar nada. Mas os próprios cartões postais, né, eles foram enviados, né, geralmente tem como rastrear essas coisas. Já vi caso mais antigo de carta, né, que a gente viu que eles conseguiram rastrear, né, o próprio caso do Peter Curtin que a gente contou aqui, ele é bem mais antigo e rastrearam ele pela carta, né? Sim. Então, sei lá, a gente não tem como a gente saber. Bom, o que acontece, né, que esse caso acabou ficando cada vez mais famoso no Japão e o Tsumo viu tudo isso, então ele decidiu ficar um tempo, né, o ano de 1989, sem cometer nenhuma outra vítima. Só que o que acontece, né, ele meio que não comete nenhuma vítima, mas também não fica quieto. Porque nesse período de tempo, como eu disse pra vocês, cada uma das vítimas, ele fazia várias caixas, guardava restos mortais, roupas e por aí vai. E foi aí no ano de 1989 que ele decidiu pegar essas caixas onde tinha esses restos mortais e enviar pras famílias. Essa é uma das partes surreais, assim. E o que me deu mais frio na espinha foi que as famílias começaram a receber essas caixas e também recebiam uns cartões, só que eram uns cartões meio montados como aquelas coisas de escola, sabe? Que ele cortava algumas partes de uma letra, de outra e fazia um negócio bem macabro. Então vamos dar um exemplo, né? A Erika, a caixa que foi enviada dela, havia um cartão assim que era bem bizarro, que literalmente dizia: Erika, frio, tosse, garganta, morte. Família do nada recebeu isso e a caixa da Mari foi ainda pior porque nela havia os dentes e fotografias das roupas que ela estava usando durante o assassinato dela. E a família também recebeu um bilhete onde dizia: Mari, cremada, ossos, investigar, prova. E aí a polícia começa a ficar meio suspeita disso tudo. A polícia acreditava que os dentes que estavam na caixa da Mary não eram da menina. E isso enfureceu o Tsutomu, a ponto de ele escrever uma carta para a família, onde ele dizia que ele tinha assistido a conferência de imprensa da polícia, que a mãe deixasse de acreditar neles, porque eles falavam que a menina ainda podia estar viva. E ele meio que quis, mandar uma carta dizendo assim, ela não tá viva, eu posso te garantir que ela não tá viva. Vocês sabem, né, gente, serial killer, quando não recebe a atenção que eles querem, os bichos surtam, né? Cara, isso daí foi, surreal, assim, ele ficou possesso com isso e, ele quis confirmar mesmo que, não tem, eu matei, sabe? Também tem essa questão, né? Ele não usava o nome dele, obviamente, ele usava meio que um anagrama, acham que era um anagrama, mas não... Basicamente ele assinava as cartas como Yuko Imada e os peritos em linguagem eles tentaram analisar, né, gente? Porque não é Yuko Imada, não escreve com os caracteres que a gente usa no português, né? São os caracteres que usam lá no Japão. E no Japão um caractere pode ter mais de um significado, né? Então esses peritos eles começaram a analisar porque eles achavam que talvez esse nome de Yuko Imada fosse uma espécie de um anagrama do nome real do assassino. E só pra galera saber o que é um anagrama é uma espécie de jogo de palavras que você reorganizando, ou você cria uma palavra, ou você cria uma expressão, ou você cria um outro nome. Então, é um jogo de palavras, literalmente, que você usa para reconfigurar o seu nome ou a palavra que você quer dizer. Bom, basicamente eles conseguiram perceber que Yuko Imada poderia significar o demônio sequestrador, ou então, agora posso dizer. Mas, né, através da caixa que eles recebem da Mari, onde havia fotografias, né, das roupas dela, a polícia acabou indiretamente recebendo uma pista muito importante, né? Porque o papel de fotografia utilizado nessas fotos era apenas utilizado por fotógrafos profissionais. Então, de certa forma, eles já puderam, assim, meio que demilitar quem que era a pessoa que estava por trás, né? Provavelmente era uma pessoa que ou tinha acesso a esse material ou era um fotógrafo profissional. Sim, então essa foi uma das grandes dicas que a polícia vai ter, mas ainda assim a polícia não vai encontrar ele por causa disso, né, Marisa?
Não foi exatamente por isso e infelizmente essa dica que eles acabaram recebendo não foi o suficiente para impedir o último assassinato que ele iria cometer. Antes dele cometer esse último assassinato, ele tentou sequestrar uma outra garotinha na mesma época, só que ele não conseguiu, mas no dia 6 de junho de 1989 ele acabou sequestrando a Namoto Ayako. Ela estava brincando sozinha, então ele perguntou se ele poderia tirar algumas fotos dela e ela acabou aceitando. Então ele começou a fotografar ela e tal, e quando ela começou a confiar um pouco mais nele, se sentir mais confortável em tirar as fotos e também estar na presença dele, ele acabou convencendo ela de entrar dentro do carro dele para tirar fotos dentro do carro. E foi aí que ele dirigiu cerca de 80 metros até parar o carro. E aí que, gente, essa parte é meio difícil de falar. Quer que eu fale? Pode ser. Então ele entrega um vibrador para essa garota. Nesse momento, a garota ela vê a deformidade na mão dele e ela meio que fala alguma coisa sobre isso, faz algum comentário e ele imediatamente fica possesso. Ele estava vestindo com as luvas de látex dele e ele começa a estrangular a menina. Nesse caso, ele fica muito furioso. Acho que ele chega a chutar o corpo. Então ele enrola esse corpo da menina em um lençol, depois ele leva para o seu apartamento, onde ele espera 2 horas, ele limpa o corpo dessa menina, coloca sobre a mesa e ele começa a tirar fotos dessa menina, ele começa a filmar. 2 dias depois ele desmembrou o corpo e ele comeu e bebeu sangue, né? Ele comeu um pouco do corpo e bebeu sangue dela também. E, enfim, assim como ele fez anteriormente, ele guarda as mãos e os pés. E depois ele pega o tórax da garotinha e coloca em um banheiro público de um cemitério. O restante do corpo foi jogado em um bosque que ficava a cerca de 230 metros da casa do Tsumo. E 5 dias depois a polícia encontra esse tórax da menina nesse banheiro de cemitério. Aí, gente, vocês devem imaginar que já devia estar um frenesi midiático muito grande, mas aí o caso ganha uma outra forma, ele fica ainda mais famoso e aí a polícia quer pegar de qualquer jeito. Mas quer tentar pegar o assassino de qualquer jeito e eles não conseguem. Não conseguem até então, né? Porque vocês vão ver que ele tenta cometer mais uma vítima, mas ele não consegue. Isso foi no dia 23 de julho de 1989. Seu aniversário, né? Meu aniversário, dia 23 de julho. Eu tô triste, né? Mas eu sou de 94. Então, mas voltando lá, se vocês notarem, ele tem um gap de 6 meses entre as vítimas, né? Ele faz acho que a terceira vítima dele em dezembro, ele volta em julho de 89. Então ele deixa esses 6 meses que a gente falou, ele fica mandando cartas pra família, ele fica incomodando essas famílias. No dia 23 de julho, ele vê 2 irmãs brincando, próximo a uma lavanderia pública, tá? E ele consegue raptar uma dessas meninas. A outra menina que não foi raptada, ela chega a tentar ir atrás do pai. E pelo que eu entendi, o pai também meio que notou o sumiço da outra menina, quando uma apareceu e a outra não. E o pai dele, ele vai encontrar o Tsutomu fotografando partes íntimas da filha dele. E então ele fica puto, agarra e tenta espancar. Eu super concordo, pelo amor de Deus. Imagina a raiva que sente, né? Acho que nem se controla. Não... Nossa, eu como pai não sei nem a reação que eu teria, sinceramente. Mas esse desgramadinho, ele consegue fugir. Só que ele foi capturado logo em seguida por policiais que estavam perto do local. Então, assim, tentou fugir, mas não deu muito certo. E aí, finalmente, ele foi preso e ele confessou os 4 assassinatos ao todo. E eu não entendi muito bem. Pelo que eu entendi, ele foi pego por essa questão de perturbação da ordem e do pudor. Mas chega uma hora que ele começa a falar tudo, né, Marisa? Eu acho que uma hora ou outra eles iam acabar descobrindo o que ele fez, até porque eles iriam até a casa dele e iriam encontrar todas as coisas. Então ele acabou confessando 4 assassinatos dessas meninas, né, que tinham entre 4 a 7 anos de idade. E eles vão pra casa e eles encontram mais de 5.000 filmes pornográficos. E nesses filmes pornográficos tem muita pornografia infantil, gente. Só que o bizarro, né, gente, é que pornografia infantil não era crime no Japão nessa época. E isso eu fiquei muito
puto, porque eu ficava olhando pelo que ele tinha sido condenado, e era pelos assassinatos, e eu ficava tipo, gente, calma aí, cadê a desgraça, tipo, do julgamento dele por pedofilia? Só que num dos vídeos que eu assisti, dizia que pornografia infantil não era crime na época, então ele não chega nem a ser julgado. Então ele tinha muito filme que ele próprio produziu, que outros pedófilos produziram. Não era crime, tipo, eu fiquei muito puto com isso, gente. Nossa, eu não tenho palavras pra descrever isso não ser crime. É extremamente absurdo, na verdade, até hoje o Japão tem uma coisa meio estranha com a pornografia infantil. Ela é crime hoje em dia, né? Mas eles permitem que os hentais, né, esses animes que também são um tipo de pornografia, retratem figuras que se pareçam com crianças. Isso não é crime lá. Então até hoje eles têm uma parada meio esquisita em relação a isso. Mas, enfim, né, gente, se a gente for entrar nesse debate, a gente fica 2 horas falando sobre isso, né? Bom, então, como o Thiago disse, ele foi levado a julgamento no dia 30 de março de 1990, e durante o julgamento ele botou a culpa dos crimes dele em um personagem chamado o Homem-Rato, coisa que a gente já viu lá no caso do John Wayne Gacy, né? Eles sempre querem falar que não foram eles, foi outra personalidade. É uma coisa que eu pesquisei, que ele meio que se deu esse nome porque aparentemente as irmãs também faziam bullying e colocavam, acho que, ratoeiras na mão dele quando ele tava dormindo, alguma coisa assim. Eu vi isso em um vídeo muito esporadicamente que tratava ele como The Rat Man, que foi a primeira vez que daí eu vi esse pseudônimo, porque sempre quando eu pesquisei, tanto em inglês quanto em português, estava como assassino otaku. Foi a primeira vez que eu fuçando no YouTube pra ver vídeos de YouTube, ver se tinham vídeos da época, alguma coisa, que eu vi esse documentário hoje. Que é meio que um documentáriozinho de 30 minutos sobre ele, e ele fala sobre isso. Então, que ele assumiu essa personalidade depois de sofrer bullying, que não era ele, que ele tava se defendendo. Então, essa é a questão de ser o killer gostar de ter um alter ego e não admitir que foi ele, né? Sim, mas isso é bem normal, a gente sempre vê durante desses casos, né? E outra coisa que a gente vê sempre são o fato deles passarem por diversas avaliações psiquiátricas. Com o Tsumo não foi diferente. E assim que ele foi preso, eu sinceramente acho que ele tinha uma pontinha de esperança do pai dele pagar a fiança. Porque, acreditem ou não, tinha fiança. É, exatamente. Era um crime afiançar. Se você podia pagar pra sair. Gente, o Japão, ele me surpreende muito, porque o Japão é aquele país que a gente acha, assim, que é perfeito, não sei o quê. Mas conforme eu vou estudando os casos do Japão, eu fico assustada com as coisas, assim, que acontecem. A romantização que é feita na sociedade ocidental sobre o Japão é uma coisa absurda. Porque, muito difícil, tem muitas coisas muito complicadas, tanto a questão entrar nas universidades, etc. E eu também achei que o pai dele ia pagar. Mas o pai se recusou. O pai se recusou veementemente a pagar, porque ele disse que isso era uma vergonha para a família. E deve ter sido uma vergonha grande mesmo, porque o pai acabou cometendo suicídio em 1994. Vocês sabem que eles levam muito a sério esse negócio lá no Japão e tal, de ser uma vergonha para a família, não sei o quê. Essa questão da honra pesa muito nas sociedades orientais. Então, pelo que eu entendi, o jornal do pai dele também passou por maus bocados depois disso. Ele destruiu a família dele junto com ele mesmo, basicamente, né? Sim, ele levou a família e não tinha mais o que fazer, né? Aí o pai não pagou a fiança, aí ele vai ser condenado à morte. E durante o período que ele ficou preso, né, até ele ser, enfim, executado, ele passou por diversas avaliações psiquiátricas novamente, que foram concluídas em 1997. Então, assim, gente, foi bem longo esse período de avaliações. Essas avaliações foram executadas por uma equipe de psiquiatras da Universidade de Tóquio, e lá eles puderam atestar que ele sofria de transtorno de personalidade múltipla e esquizofrenia extrema, mas ele ainda era consciente da gravidade moral e das consequências humanas dos seus crimes. Portanto, ele era responsável por eles e logo ele poderia ser julgado. Eu também vi que foram 3 equipes, digamos, a avaliar, e as 2 outras equipes elas concluíam que ele tinha algum tipo de retardo mental.
Porém, pelo que eu vi, essa da Universidade de Tóquio tinha mais prestígio e acabou sendo a que foi levada a cabo. Foi a que eles acreditaram e era isso. E aí aconteceu uma coisa que eu achei um tanto curiosa, porque o Tsutomu ele tinha medo da forma qual ele ia morrer, né, Marisa? Sim, eu tava muito preocupado com isso e ele meio que tentou lutar durante os anos que ele ainda estava vivo para que trocassem a pena de morte dele ou então que ele recebesse a prisão perpétua. E por que ele tava com medo de mudar o método de execução dele, Marisa? Porque qual que era o método de execução, gente? Então, gente, só pra avisar, né? Ele queria que se fosse pra morrer, ele queria morrer por injeção letal. E o que acontece? Ele morreu no dia 17 de junho de 2008, enforcado. Isso é uma coisa que o Thiago veio e falou pra mim, tipo, em 2008, enforcado, sim, gente. Eu não sei se hoje em dia ainda existe forca no Japão, mas eu sei que eles usam uns métodos lá bem arcaico ainda. E ele tava apavorado de morrer na forca, mas não teve jeito e ele morreu junto com outros 2 detentos enforcado. E ele meio que não se arrepende. Nas palavras finais dele, nos últimos momentos, sei lá quando ele falou isso, que ele não se arrependia de nada do que ele tinha feito, que ele tava super de boa com aquilo. Então, tipo, pra ele só não queria morrer enforcado. E eu fiquei chocado quando eu descobri que era enforcamento. Ai, não sei porque, tipo, sei lá, a gente viu isso num caso de 1920, sabe? 1920, no caso que a gente contou do Peter Kürten, que acho que era 1930 que ele morreu, eu já achei, nossa, 1930 enforcado? Eu já achei estranho 1930 enforcado, agora 2008. 2008, gente. Tudo bem, fazem quase 20 anos aí, vamos lá. Eu não sou bom de matemática, foram 14 anos isso daí? Acho que foi. Minha gente, é muito. Tipo, cara, em 2008 eu tava na 8ª série, velho. Eu tô muito chocado com isso. É meio bizarro mesmo, sinceramente, assim. Sei lá, essa parte, assim. Pra encerrar esse caso, que já é bizarro, né? Então vamos pros momentos 5 centavos, Marisa? Bora. Momento 5 centavos. 5 centavos. Sabe uma coisa que eu fiquei pensando nesse caso? Foi se no jornal da família dele eles noticiavam os crimes que o filho deles tinha cometido. Olha, isso era uma boa, mas eu acredito que não. Eu fiquei muito pensando nisso. Eu acredito que pelo menos nisso passaram pano. Mas você acha que a família teria coragem de publicar? Não, mas eu digo antes deles saberem que era o filho, sabe? Isso foi uma coisa que eu fiquei pensando. Então, tipo, imagina que bizarro a família publicando sobre o caso e eles não saberem que era o próprio filho que tinha cometido, sabe? Isso que eu fiquei pensando muito nesse caso. Mas fora isso, eu achei esse caso extremamente absurdo em todas as formas. Já tinha contado esse caso em live antes lá no TikTok, mas eu fiquei perplexa, sabe? Com tudo que aconteceu, ele tem enviado a caixa para as famílias das vítimas e ele o tempo todo, assim, parecia que não se importava, assim, em momento algum, sabe? Não, ele não se importava, tipo, que sempre dá pra ver nos casos criminais, o ego do serial killer, não sei se entende muito bem o que eu tô falando, mas aquela carta que ele manda pra mãe de uma das meninas pra, tipo, atestar que ela tava morta, é muito o ego dele, sabe? Tipo, eu quero a fama. E outra coisa que a gente não chegou a falar, né? Mas ele queria ser famoso. Todos eles querem, né? Então, mas segundo ele não queria ser só famoso. Porque, tipo, pelo que os psiquiatras chegaram a analisar, alguns colocaram que ele meio que tratava a vida dele como um próprio mangá. Como se tudo que ele fez era meio que parte do grande mangá da vida dele, as grandes aventuras dele, então... Pra quem não entendeu por que ele ficou conhecido como assassino otaku, foi porque justamente ele lia muitos mangás, assistia muitos animes, principalmente animes que eram muito violentos. Então, tipo, isso era uma coisa muito forte na vida dele. Porque o que acontece? Quando eles vão na casa, fica muito famoso a foto, quando os policiais vão na casa dele e tem, tipo assim, forrado de mangá e de vídeo. E eles ficaram muito conhecidos, tanto que eu vi algumas discussões, eu não sei, dessa parte eu não sei realmente, galera, se é verdade isso, mas que o termo otaku e todo esse estereótipo que a gente vê de otaku ser um cara retirado da família, ser mais
mais isolado foi dele, assim, tipo, o estereótipo foi tirado dele. Eu não sei se isso é verdade. Pra mim faz certo sentido, sabe? Os estereótipos que botam de ser um cara fora da família, de só ler, que é bem que é pervertido. Tipo, faz sentido, não sei se é verdade. Uma última coisa seria a minha revolta sobre pedofilia não ser crime, que eu fiquei muito bravo. Nossa, eu fiquei muito puto com isso. Porque, tipo, eu pesquisei, foi uma das coisas que eu fiquei, tá, beleza, ele foi condenado pelos assassinatos, mas e a pedofilia? Tipo, sabe? Depois te conto uma coisa aí do que você vai ficar chocado também. Tipo, gente, eu fiquei... Quando eu falei isso pra Marisa, eu falei, cara, como assim não é crime? Mas acho que por hoje é só, né, galera? Esse caso é bem pesado. A gente não queria terminar numa vibe ruim, mas não tem como não terminar. Esse caso, sei lá, não tem como... É uma merda, gente. É isso. Tipo, tem casos e casos, mas aqui casos que envolvem criança e... Ai, tem família... Ai, esse caso é muito, muito complicado. Espero que vocês tenham gostado ainda assim. Espero que deem as 5 estrelas pra gente lá no Spotify. Tchau, gente! Tchau, gente. Se cuidem.